Quem tem interesse recursal? Quem tem interesse no recurso? Tá? O que é o interesse no recurso? Vale o mesmo critério aqui quando vocês estudaram TGP, vocês estudaram lá no código anterior, chamava-se condições da ação. Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade caiu fora. Hoje só temos legitimidade e interesse. Só legitimidade e interesse. Então, independente da discussão, muitos entendem que não há mais a legitimidade e interesse, não é mais condições da ação, é pressuposto processual. Independente da discussão teórica que exista sobre isso, continua sendo uma preliminar que a parte vai gritar lá no 337, inciso 6º. Tá? O interesse, seja para ação, seja para o recurso, ele tem um requisito, um objetivo muito claro. Quando é que uma pessoa tem interesse? Quando é que uma pessoa tem interesse em demandar ou recorrer? Quando ela apresenta dois requisitos objetivos. Quais são? Tem que, no caso da demanda, tem que haver uma utilidade. A demanda tem que lhe ser útil. Portanto, se alguém entrar com ação pedindo para que o juiz expeça uma ordem para que o oficial do registro de imóveis me dê uma certidão, o juiz vai dizer o seguinte: olha, julgo improcedente a tua demanda por falta de interesse processual. Por quê? Porque tu pode ir lá e obter a certidão independentemente de uma demanda. Então, tu não tem interesse. Esta ação não lhe é útil. É óbvio que se o oficial do registro de imóveis se negar a dar esta certidão, aí ele pode comprovar e vai dizer, olha, ele se negou a me dar a certidão. Então, ele comprova que não tem. Aí ele tem interesse, porque o outro se negou. Mas se ele não, na inicial, identificar, ele não tem interesse. Segundo requisito objetivo, necessidade. Para que eu possa interpor uma demanda, tem que haver necessidade. Tá? No recurso, a mesma coisa. O interesse recursal pressupõe que o recurso lhe seja útil e necessário. O recurso tem que ser útil. Vamos aqui a parte, terceira, MP, nós já ultrapassado o problema da legitimidade. Vamos ficar com parte, para não repetir, para a parte, para o terceiro e para o MP. Para a parte. Então, o recurso tem que ser útil e necessário. Vamos trabalhar o primeiro requisito, utilidade. O recurso tem que ser útil. Muito bem. O que significa o recurso útil? Recurso útil nessa perspectiva significa dizer que o recurso tem que trazer para a parte uma situação mais favorável daquela em que ela se encontra em virtude da decisão judicial. Aí o recurso é útil, porque eu tenho potencialidade de obter uma vantagem. Então não adianta nada eu pedir 10, ganho 10, não vou poder recorrer. Por que eu não posso recorrer? Ah, porque tu não teve prejuízo. Mas o que isso significa neste requisito que nós estamos analisando, nesse requisito intrínseco? Isso significa dizer o seguinte: tu não vai obter uma situação mais favorável. Tu pediu 10, ganhou 10, não há utilidade da interposição do recurso. Ele não te vai ser útil, certo? Não vai trazer essa situação favorável. Aqui, eu tenho que dividir em duas abordagens a questão da utilidade. Uma delas, imagine a seguinte hipótese. A parte pede X e Y.
tá? X e Y. E ganha somente Y. Então, ela pede dano material e moral. Ela só ganha o dano material. Só o dano material. Ela não ganha o dano moral. Aqui é chamada a doutrina alemã da sucumbência formal. Então, o recurso é útil, porque pode trazer a situação mais vantajosa para a parte que ela não tem com a decisão. Ou seja, a decisão não lhe deu o dano moral, então ela pode entrar pedindo o dano moral que não ganhou. Só ganhou o material. E, portanto, o material ela não tem legitimidade. Certo? Em que pese a sentença ser formalmente una, a sentença é uma só, acolhe dano material, desacolhe dano moral. Então, o recurso é útil porque pode trazer uma situação mais favorável. A sentença é formalmente uma, mas eu vou recorrer da parte que eu não obtive proveito, que é o dano moral. Muito bem. Segunda abordagem, por exemplo, letra B. O réu alegou a prescrição, tá? E ela foi acolhida. Ele pode recorrer para obter a improcedência do pedido. Por quê? Essa, para a doutrina alemã, é chamada de sucumbência material. Sucumbência material. Vejam bem, olhem só que interessante. O réu, se eu colocasse numa prova a seguinte questão. O réu alega a prescrição. Tá? E você sabe, tá, que o juiz deve analisar a prescrição antes de analisar o mérito. Certo? O réu alega que o direito do autor está prescrito. O juiz acolhe a prescrição. Ele acolheu a prescrição do réu. Pergunta, o réu poderia recorrer? O réu poderia recorrer ou não? O que vocês acham? Alguém diria, professor, isso é igual a outra hipótese. Não, não é igual aos exemplos que nós trabalhamos de legitimidade. Por quê? Porque naquelas hipóteses, a alegação de lispendência e legitimidade estavam lá como preliminar da contestação. E a sentença lá era terminativa. 485. Agora, quando o réu alega prescrição ou decadência, quando ele alega prescrição ou decadência, aqui é mérito. Aqui é mérito. Se vocês olhar lá no 487, agora a sentença é definitiva. Diz lá, haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 2º, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, veja que agora nós temos uma sentença de mérito. Uma sentença de mérito. E aí pergunto eu para vocês, nesta hipótese, o réu que alegou a prescrição tem legitimidade para recorrer? Mas olha que o direito alemão fala de sucumbência material. Todo o problema que está aqui em visualizar se ele teve ou não prejuízo. Tu acha que ele não teve prejuízo, certo? Mas olha só que interessante. Imagina que o autor cobre o réu e diga, réu, tu está me devendo. O réu alega prescrição e diz, olha, autor, o teu direito está prescrito. Já faz 3 anos. E, obviamente, ele depois passa a analisar o mérito, ou a continuidade da análise do mérito. Ele, depois de alegar no item 1, prescrição, no 2 ele vai dizer, eu não devo. Ou ele pode dizer, imagine a hipótese, ele alega prescrição do direito do autor e no mérito
ele junta um recibo dizendo que já pagou. Já pagou, está ali o recibo. O direito do autor está prescrito e está ali o recibo. O juiz vai lá e diz o seguinte: muito bem, fazendo os cálculos aqui, réu, tu tens razão. Tu tens razão. Acolha a prescrição. Em acolhendo a prescrição, coisa julgada material. A doutrina, e aqui é um problema, a doutrina diz não, então ele não tem mais prejuízo e, portanto, não poderia recorrer. Eu entendo o contrário. Vejam bem, se vocês olharem no Código Civil, no Código Civil, o artigo, se não me engano, 900 e... Qual é o artigo? Não é 960, é o que fala lá no pagamento em dobro. Se o réu já pagou e está sendo demandado, ele tem direito a receber em dobro. 940, desculpa, 940. Olha o que diz 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Tá? Salvo se houver aqui a prescrição. Mas veja bem, se o réu alegar que já pagou, ele pode ter direito à análise do mérito. Por quê? Porque a jurisprudência entende que o réu só tem direito a receber se na sentença ficar comprovado que houve pagamento. Certo? Se ficar comprovado que houve o pagamento. Se não houver este reconhecimento na sentença, o réu não poderá receber em dobro. Então, o réu pode dizer o seguinte, na hipótese. Mas deu prescrição. Alguém poderia dizer, por exemplo, Vitória, mas o réu não tem prejuízo nenhum. Não tem prejuízo nenhum. Tem. Vamos imaginar a hipótese, Vitória. Eu sou credor. O juiz, o João me deve. O João me deve. Tá? E aí o juiz diz o seguinte. O João alega, está prescrito o direito do autor. Reconhece prescrição. O réu diz, bom, agora ele não pode mais fazer nada contra mim. Imagine a hipótese. Pode o credor passar todo dia lá na frente do réu e dizer o seguinte, oi, caloteiro, tu ainda me deve, tu é sem vergonha, tu é caloteiro. Ele pode dizer isso? Pode. Por quê? Porque a prescrição é a perda do exercício do direito subjetivo, mas não é a perda do direito subjetivo. A perda do direito subjetivo dar-se-ia com a decadência. Não houve decadência. Eu só não posso mais exercê-lo. Mas veja bem, tanto é verdade que eu não perco o meu direito subjetivo que o réu poderá arguir lá em defesa. Certo? Olha só o que diz o parágrafo 3º do 486. Se o autor da causa, por ser ter 3 vezes a ação, não poderá propor nova ação. Ele perde o direito de ação. Tá? Ele perde o direito de ação.
não pode propor novamente ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Então, se o autor der causa 3 vezes ao desaparecimento da ação, tá? Ele não pode entrar com a demanda, mas o direito subjetivo fica existente e latente. Só ele perde, mas pode ser utilizado em defesa. Então, o credor pode passar pelo réu e dizer o seguinte: oi, caloteiro, como é que tá? Tu não vai me pagar? Todo dia. Porque ele ainda tem... Tanto é verdade que, mesmo após essa ação, e o credor insistisse, caloteiro, um dia ele dissesse, tá, entra aqui, eu vou te pagar. Ou mesmo antes, está prescrito, já passaram 4 anos, ele passou, não vai pagar o caloteiro. Ele diz, puxa, é verdade. Ganhou um dinheiro extra, ele vai lá e paga o credor. Aí ele pagou o credor, 4 anos depois. Ele consulta um advogado e diz o seguinte, pai, eu paguei o advogado, mas pelo amor de Deus, por que tu pagou? Estava prescrito o direito dele, ele não podia te cobrar. Não pode o réu entrar com ação para restituir o dinheiro pago, mesmo que haja prescrição. Por quê? Porque se ele pagou, é porque o direito subjetivo ainda existia ao crédito. E, portanto, ele não terá direito a receber. Ele não tem direito a receber. Tá? E o pagamento é considerado válido. É considerado válido. Certo? Necessidade do recurso. O que é a necessidade? A necessidade aqui... Quando é que eu tenho necessidade? Quando o juiz acolhe somente uma das causas de pedido do autor, por exemplo, se eu perguntar para vocês, causas de pedir, se eu colocasse na prova, eu entro com uma ação de despejo e alego violação da cláusula 5ª, falta de pagamento, e violação da cláusula 6ª. E violação da cláusula 6ª, sei lá, houve sublocação e o contrato não permitia. Violei as duas causas de pedir. O juiz acolhe somente a causa de pedir, pagamento. Pagamento. E pergunto, eu com receio de que o tribunal diga que aquilo que o réu fez foi pagamento, o juiz não considerou pagamento, uma compensação. Mas eu tenho receio que o tribunal diga, realmente o tribunal está na dúvida, o tribunal pode dizer que houve pagamento. Se o tribunal disser que houve pagamento, eu perco a causa. Então, eu gostaria de recorrer também da causa de pedir 6ª, que o juiz não acolheu ela, não se manifestou sobre ela. Por quê? Porque se eu levo ela para o tribunal e o tribunal acolhe ou desacolhe a cláusula 5ª, pagamento, já está lá a cláusula 6ª. E ele pode dizer, olha, em que pese não acolher a cláusula 5ª, mantém-se o despejo pela cláusula 6ª. A parte teria interesse em recorrer? Haveria necessidade de recorrer nesta hipótese? Existe o receio de que, não acolhida a cláusula 5ª, ele poderia continuar vitorioso com o acolhimento da cláusula 6ª. Como o juiz sobre ela não se manifestou, ele pode recorrer para levar a cláusula 6ª para o tribunal? Aquela causa de pedir? Tá? Pode. Aqui não pode. Não pode. Por que não pode? Olha o que diz o parágrafo 2º do 1013, que nós vamos analisar mais adiante. Alguém poderia imaginar, bom, é verdade, ele sucumbiu. Por que ele sucumbiu? Porque ele gostaria de levar as duas para o tribunal. Porque na caso de não acolhimento de uma, ele poderia acolher a outra. Mas não pode, porque olha o parágrafo 2º do 113. Diz lá, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, causa de pedir,
e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Por que ele não pode apresentar um recurso autônomo? Porque, naturalmente, pelo disposto na lei, todas as demais causas de pedir automaticamente sobem com a apelação. Ora, se elas automaticamente sobem, eu não tenho interesse em recorrer. Por quê? Qual é o interesse que eu tenho em recorrer de algo que já vai subir? Então, se eu interpuser o recurso, o juiz vai dizer, olha, não conheço do teu recurso. Por que tu não vai conhecer? Porque tu não tem interesse. Mas por que eu não tenho interesse? Porque ela sobe em automática. Ela sobe em automática, por isso tu não tens interesse. Certo?